passado tem a resposta do que está acontecendo agora, e esse passado nos dá a previsão do que está para acontecer. Então, é isso que nós precisamos fazer, entender o porquê. E quando você tem esse banco de dados, fica muito fácil a análise e o jogo, embora, como eu já falei ontem, e estou sempre falando, essa turma, estou vendo se tem som, essa turma joga com cenários, e a questão dos cenários é sempre o problema. Não o objetivo final, porque há o objetivo final muito bem declarado por essa turminha, portanto, nós já sabemos o que eles querem fazer conosco e com essa civilização. Mas qual vai ser o modelo e qual vai ser a forma que eles vão seguir, isso faz com que você possa enxergar os próximos passos. Eu dei ontem um exemplo, que é do terreno minado. Então, se você tem um mapa de um terreno minado, as minas estão enterradas, então você não as está vendo, mas a informação, o conhecimento adequado te dá um mapa. Então, você sabe por onde pisar. Então, você sabe que não vai ter uma grande chance de pisar errado, desde que o mapa seja verdadeiro e não um mapa falso. Geralmente, o que nos entregam para a humanidade, se chega ao mapa, é um mapa mais falso do que verdadeiro. Então, nós precisamos saber, de fato, o porquê chegamos a isso e reconhecer os padrões. Então, essa aula ela vai ser uma saraivada de dados, muitos dados, então você tem que prestar atenção. Se ficar distraído, não vai conseguir acompanhar. Então, ontem também foi assim, mas hoje eu acho que a pincelada de informações ela tem que ser maior, porque eu já venho falando várias coisas disso, e alguns pedaços já estão no curso A Verdadeira História da Humanidade, e você vai reconhecer também a Era do Ouro, porque esses dois são fundamentais para enxergar o que está acontecendo. A Era do Ouro mostra claramente todos os padrões atuais, mas é necessário um monte de cursos para que você possa compreender de fato tudo, porque são peças que se encaixam. Então, meus caros, bravos e corajosos heróis que aqui estão, porque aqueles que me acompanharam ontem durante 2 horas e pouco até o final, eu chamo com certeza de guerreiros dessa realidade. Chegaram até o final muitas pessoas, um número muito grande, e isso é bonito de ver. É bonito de ver que realmente muitas pessoas estão tratando de ir pelo caminho da jornada do herói, chegando até o final, sabendo que tem que tirar as vendas dos olhos e colocar um bom óculos. Hoje eu estou meio ofuscada aqui, então estou falando em óculos por causa disso. Colocar um bom óculos para graduar a visão e enxergar adequadamente, ok? Então, muito obrigada pela presença e vamos lá, se preparem, prestem muita atenção, porque eu garanto que vai ficar muito claro muita coisa nesta aula. Então, trocando a tela. Deixa eu ver, aqui está pulando, temos som. Vamos ver aqui a Maria Pereda do passado, só para confirmar que vocês não fiquem com uma tela que não se mexe. Balança aí. Isso, tem som, está tudo certo. Então, vamos lá. Quem está no Instagram sem imagem vai dançar. Então, é fundamental que vocês pulem para o meu canal do YouTube Maria Pereda, porque tem mapa, muito mapa e muita foto, para que vocês possam ver. Mesma coisa, pessoal do Facebook, é fundamental que vocês vejam as imagens, né? Fiquei um tempão aqui hoje colocando e melhorando o texto, visualização, para que isso auxilie a compreensão. Então, quem está no Instagram, pode digitar, Instagram e Facebook, pode digitar mariapereda.com.br/inclinada-aula, já vê as duas, aqui está em ação agora, e a de ontem, que são fundamentais serem assistidas uma atrás da outra, não importa se essa primeiro e depois a anterior, não importa a ordem, porque elas não estão colocadas em ordem de gradiente, como quando eu faço 7 webinários, eu faço numa sequência crescente, né? Então, nesse caso, não. Esses 2 webinários estão separados e eles são simplesmente para dar visão sob 2 ângulos distintos do que está acontecendo hoje, tá?
Então, mariapereda.com.br/inclinada-aula, e tem link no Facebook ou na bio para vocês, e debaixo do vídeo do YouTube, para vocês entrarem no grupo do WhatsApp, onde vocês vão estar recebendo todas as campanhas, informações e oportunidades que vocês vão ter, ok? Então, vamos lá. Aqui estamos, a Suprema Aliança Invisível. Hoje estamos vendo aqui uma turma e o papucho aqui no meio, e um triângulo e um olho em cima. O pessoal da equipe fez um banner perfeito. Diga-se de passagem, eles estão ficando bem calibrados, conhecendo os assuntos. Então, um trechinho só para vocês entenderem. Vamos esquentar, né, os neurônios e dar uma referência daquilo que... deixa eu tirar esses tracinhos que eu não gosto, vermelhinhos. Espera aí que vai atropelar um pouquinho a telinha aqui. Pronto, saem os tracinhos vermelhinhos. Daquilo que é uma briga hoje entre interesses, onde alguns historiadores dizem que os casares não foram bem assim a sua história, e que essa conversão judaica dentro dos casares, ou conversão islâmica e judaica em conjunto, existiu ou não existiu. Só que você tem historiadores não ocidentais, e que são persas, por exemplo, e que sim, esses sim, registraram a existência disso e muito mais. Então, o importante é pegar certas referências que possam ser muito mais precisas, que é o caso do que eu vou dar aqui para vocês. Então, um trecho só para set in mind, como se faz, para colocar em mente por onde nós vamos. Al-Masud relatou em seu livro Prados de Ouro do século X que os casares judeus haviam estabelecido uma aliança militar incrível com a dinastia abássida islâmica, que forneceu um exército de 10.000 soldados muçulmanos aos casares judeus, sob a condição de que, se algum futuro líder judeu declarasse guerra ao Islã, esse exército lutaria pelo Islã. Entendeu? É interessante, não é? Então, uma parte do Islã lutaria pelos casares judeus, se uma outra parte de judeus declarasse guerra a eles, casares Islã. Muito bem. Então, essa incrível salvaguarda foi um flanco criativo que uniu os interesses próprios de ambas as culturas, de maneiras que tornaram um conflito imperial orquestrado quase impossível. Então, o historiador persa do século X, Abu al-Istakri, descreveu o Supremo Tribunal de Justiça Khazar, cujos juízes eram compostos por 2 cristãos, 2 muçulmanos, 2 judeus e um pagão, afirmando: o rei tem 7 juízes, entre judeus, cristãos, muçulmanos e idólatras. Quando o povo tem uma ação judicial, são eles que a julgam. As partes não se dirigem ao próprio rei, mas apenas a esses juízes. Então, aí você já tem uma visão clara de um processo ecumênico que se formou várias vezes na história da linha do tempo, que eu mostro muito bem no curso A Verdadeira História da Humanidade, e também no A Era de Ouro, e vai se desmontando até que, se refazendo, então se desmonta, se refaz, até que, porque sempre existiu um fio condutor por debaixo, né? Então, na frente se desmanchava, mais adiante na história volta a tecer esse fio e amarrar partes, que é o que nós temos hoje, esse ecumenismo não aparente para os não iniciados, mas para os que são os neófitos, né? Mas para os acólitos, aqueles iniciados que têm informação num banco maior, ou para aqueles que têm olhos para ver e buscam informação, é nítido o fio central, que é onde eu termino o curso A Verdadeira História da Humanidade, mostrando a grande unificação dos processos, criando, então, o início da nova ordem mundial após o final da Segunda Guerra Mundial, né?
Então, ali todo mundo ficou trombinha com rabinho. Ah, não, professora, teve então a questão do comunismo versus o liberalismo, e isso só são jogos. Enquanto as pessoas não entendem os jogos, que são jogos muito perigosos, porque levam à morte tantos milhões de pessoas, eles fazem os jogos para os não iniciados, usando os próprios não iniciados, que é o povo, né? O povo é a bola do jogo, mas eles estão jogando o jogo para fazer os seus acertos. Parte envolve religião, parte envolve deleite, parte envolve acertos. E para que eles possam levar em uma direção, eles precisam construir conhecimento usando os ratos, que somos nós, e conduzindo os ratos ou a manada na direção que eles querem. Esse é o resumo da ópera, da história da humanidade. E se as pessoas não têm coragem de aceitar isso, infelizmente, elas são a bola e acham que são o jogador, né? Então, a primeira coisa que nós vamos ter que dar são essas pontuações. Eu vou fazer umas salpicadas e depois eu vou sair amarrando tudo, como eu costumo fazer. Então, vamos salpicar a mente. Aqui tem um website que a grande maioria dos textos é escrito por gente que sabe o que está falando. Eu bato palmas para eles, porque poucas vezes eu peguei, são vários autores, poucas vezes eu peguei alguma coisa não adequada, a grande maioria é adequada, então eu aconselho mentealternativa.com. Esse website é espanhol, mas você pode pôr tradução, né? Como está aqui. Aí diz lá. É só um print de um pedacinho. O primeiro Papa americano, nós vamos explorar uma parte disso, e vai ficar mais claro isso num webinário secreto. O primeiro Papa americano da história protegeu pedofilhos, né? Não posso falar essa palavra, e apoiou a agenda globalista. Aí eles falam assim: o primeiro Papa dos Estados Unidos, Robert Francis Prevost, agora conhecido como Leão XIV, nós vamos dar uma olhada nisso, mas não tão profundamente, mas o suficiente, foi associado a acusações graves por encobrimento de abuso sexual, né, durante sua liderança na Ordem dos Agostinianos em Chicago. Em 2000, ele permitiu que um padre acusado daquilo lá morasse perto de uma escola sem notificar os líderes da escola, o que gerou fortes críticas de vítimas e ativistas pela transparência eclesiástica. Bom, se você viu o que eu falei ontem e assistiu o webinário ontem, você entendeu que tem pessoas que têm um estado mental realmente doentio, mas que boa parte dessas histórias envolvem outras coisas, além desse estado mental doentio. Então, não fique achando que a coisa é uma coisa só, porque ela pode, dependendo a quem se aplica, ser uma coisa só, enquanto que naquilo que se narra na mídia, pode... Eu vou tirando um sarro no meu sarcasmo típico.